Muito bom, meus caros. Continuar estudando essa ação tão importante do cotidiano da Justiça Eleitoral, que é a impugnação ao registro de candidatura. Vamos aprofundar um pouquinho, como já fizemos aí em outra oportunidade, no último encontro que tivemos. Vamos lá. Vamos ver aqui, como eu falei, essa ação ela está prevista entre os artigos 3º a 14 da Lei Complementar 64/90, Lei das Inelegibilidades. Vamos lendo um pouquinho aqui alguns outros aspectos. Artigo 5º da 64/90 fala o seguinte: decorrido o prazo para contestação, nós sabemos que 5 dias sai o rol, é publicado o rol de pré-candidaturas. Você tem 5 dias para entrar com a impugnação. Depois a parte é notificada, obviamente o réu, quem que vai ser o réu, né, gente? É até importante deixar isso claro. O réu vai ser aquele pré-candidato, ou se for uma candidatura majoritária, candidatura de chapa, pode ser obviamente o presidente, governador, prefeito ou senador, que de alguma forma você tem chapa também, você tem que ter o polo passivo da ação, os réus serão obrigatoriamente a chapa, perfeito? Ah, mas quem eu acho que é inelegível é exclusivamente, que eu acho que é analfabeto, é só o prefeito, perfeito. Mas o réu vai ser o prefeito e o vice-prefeito. Por quê? No caso de procedência da ação de impugnação do registro de candidatura, a chapa que vai ser prejudicada. Então, aquele vice-prefeito, mesmo sem ter uma acusação específica contra ele, vai ter seu direito fundamental a buscar participar de uma eleição prejudicado. Então, ele tem que também ter o direito de defesa, tá bom? Sob pena de nulidade da ação. Então, vamos lá. Ao decorrido prazo para contestação do réu, que é de 7 dias, se não se tratar apenas de matéria de direito, que muitas vezes a questão pode ser exclusivamente de direito, entenda-se, exclusivamente documental, razão pela qual a oitiva de testemunhas é absolutamente irrelevante. E a prova protestada for relevante, serão designados os 4 dias seguintes para inquirição das testemunhas do impugnante e do impugnado. Tanto o autor quanto o réu, obviamente, podem apresentar testemunhas, as quais comparecerão por iniciativa das partes que estiverem arrolado, com notificação judicial. Ok? Então, o que eles querem dizer? Que na impugnação ao registro de candidatura, você pode ou não ter a inquirição de testemunhas. E poderão ser as testemunhas do autor, do réu ou de ambos, não há problema nenhum, salvo se a matéria for exclusivamente de direito. Vamos dar um exemplo: quitação eleitoral. Quitação eleitoral, gente, eu provo com documento. Ou o sujeito está quite, ele parcelou, pagou, não pagou, apresentou ou não as contas de campanha, essas contas foram ou não aprovadas, enfim, isso é todo documental. Uma prova testemunhal é absolutamente relevante. Por esse motivo, nesse caso, não há necessidade de termos a designação de audiência, né? Muito bom, continuando. Parágrafo 4º. Quando qualquer documento necessário à formação da prova se achar em poder de terceiro, isso pode acontecer. Então, você precisa de um documento que não está nem com o autor, nem com o réu, mas de um terceiro que não faz parte, evidentemente, da ação. Então, quando qualquer documento necessário à formação da prova se achar em poder de terceiro, o juiz ou o relator, ok? Se for eleições gerais presidenciais, vai ser o relator, caso contrário, o juiz nas eleições municipais, poderá ainda, no mesmo prazo, ordenar o respectivo depósito. Então, ele vai intimar o terceiro para que esse terceiro venha e apresente em juízo esse documento. Parágrafo 5º. Se o terceiro, sem justificativa, entenda-se, sem justa causa, não exibir o documento ou não comparecer a juízo, ignorar simplesmente aquela intimação, aquela ordem judicial, poderá o juiz contra ele expedir mandado de prisão. Olha, é dos casos mais severos que eu conheço, aliás, no direito. Porque independentemente, vejam, é quase que uma prisão administrativa, passível até de quase que um questionamento se seria ou não constitucional, mas o legislador assim o prevê. Na prática isso não acontece, viu, gente? Na prática o juiz ameaça
ou simplesmente instaura mesmo um processo por desobediência, a parte já vem correndo, explica, se justifica. Nunca vi isso acontecer, mas tem a previsão. Vai mandar prender, perfeito? A expedir mandado de prisão, olha que interessante, e instaurar processo por crime de desobediência. Então são duas sanções, né? Uma prisão em face de um crime permanente, que seria o descumprimento da ordem, né? Ou, de alguma forma, quase que uma prisão civil, por isso que eu falo de uma constitucionalidade talvez questionável, mas aí, com certeza, processo por crime de desobediência, salvo se for servidor público, que há um questionamento se é possível ou não que ele o pratique, tá bom? Vamos seguir. Artigo 8º da 64/90 fala: nos pedidos de registro de candidatos a eleições municipais, que tem uma questão de prazo que cai bastante, que é importante os colegas saberem. O juiz eleitoral apresentará a sentença em cartório. O que é esse negócio de apresentar a sentença em cartório? Entrega a sentença para registro perante o diretor de secretaria. Apresentará a sentença em cartório 3 dias depois da conclusão dos autos. Então, a secretaria remete para o gabinete, né, para o juiz, isso que a gente chama conclusão dos autos, né, concluso para o juiz, só que, claro, isso no cotidiano de um outro juiz, isso, sei lá, não tem tantos prazos, mas aqui os prazos são muito exíguos. Então, você recebeu, você tem 3 dias para sentenciar, essa é a ideia. 3 dias após a conclusão dos autos, passando a correr desse momento o prazo de 3 dias para interposição de recurso para o TRE. Ninguém vai intimar para você apresentar o recurso, razões de recurso. Perfeito? Para interpor o recurso. Se forem cumpridos esses prazos. É assim, você recebeu em 3 dias, você apresentou, a parte contrária vai ter, quem perdeu, obviamente, ou os dois, né, às vezes pode ser parcialmente procedente, vai ter 3 dias para interpor. Mas ninguém vai intimá-lo, você vai ter que acompanhar. Artigo 9º, se o juiz eleitoral não apresentar a sentença em 3 dias, o prazo para o recurso só começa a correr após a publicação da mesma por edital em cartório. Claro, se o juiz demora mais que 3 dias, a parte não tem como saber, vai ter que ir lá toda hora, ficar morando lá no cartório. Então, a partir daí, vai aguardar o edital do cartório. Muitas vezes, no período eleitoral, os prazos começam a contar por meio de editais que são afixados em cartório, ou no TRE, né? Você vai lá e, às vezes, normalmente sai 2 vezes por dia aquele edital intimando as partes, genericamente, para que elas possam oferecer os recursos. Tem algumas súmulas do TSE a respeito da impugnação ao registro de candidatura, aspectos processuais, o processo de registro de candidatos. Quando a sentença for entregue em cartório antes dos 3 dias, juiz mais rápido, assim, não? Mais devagar, tem que esperar o edital. Mas for antes dos 3 dias, contados da conclusão ao juiz, o prazo para o recurso ordinário, que seria apelação, né? Salvo intimação pessoal anterior, só se conta do termo final daquele trido. Perfeito, o juiz em 24 horas já julgou. Tá bom, vai ter que aguardar os 3 dias. Salvo se imediatamente já mandou intimar as partes. Súmula 3 do TSE. No processo de registro de candidatos, não tendo o juiz aberto prazo para suprimento de defeito da instrução do pedido, sabe aquelas 72 horas que a gente já estudou em outra oportunidade, pode o documento cuja falta houver motivado o indeferimento ser juntado com o recurso ordinário. Gente, como regra, você não pode juntar novos documentos em sede recursal. Essa é a regra do processo, não só do eleitoral, né? Aqui é uma exceção. Se o juiz não abriu aquelas 72 horas no processo de registro de candidatura, no processo de impugnação ao registro de candidatura, mesmo em sede recursal, a parte pode falar, faltou lá os programas dos candidatos a prefeito. Ele vai lá e apresenta, e saneando, né? Saneando aquela irregularidade. Algumas questões controvertidas com relação a esse tema, gente. É necessário patrocínio de advogado para ação de impugnação ao registro de candidatura? Pessoalmente, eu entendo que sim, mas o TSE entende que não. Acha que é necessário que seja apresentada essa ação, seja assinada, seja patrocinado por um advogado, exclusivamente em fase recursal, se ela ocorrer. Mas para entrar com a ação, não.
Pode um candidato a cargo legislativo impugnar candidatura a cargo de chefe do Poder Executivo? Aqui se exige, tem se exigido uma certa pertinência temática, um interesse de agir. Então, se entende que um candidato a cargo legislativo não tem interesse de agir para impugnar a candidatura de um chefe do Poder Executivo, porque não é o seu adversário direto. Por falta de interesse de agir, uma das condições da ação, a resposta é negativa. 3. Pode o mesmo partido ou coligação do candidato impugná-la? É o famoso fogo amigo, né? Aquele fogo amigo. O sujeito vai lá, do próprio partido ou coligação. Mas às vezes os partidos são muito divididos. Então, tem se entendido que não, por falta de interesse de agir. Em tese, eu não posso querer prejudicar aquela agremiação da qual eu faço parte. 4. Pode coligação adversária impugnar registro de candidatura com fundamento em irregularidade na convenção partidária? Isso aqui já é mais controvertido, mas o TSE tem entendido que não. Não possui legitimidade a coligação para impugnar registro de candidatura de outra agremiação partidária por irregularidades em convenção, por entender o seguinte: essas irregularidades, elas são de interesse exclusivamente interna corporis, né? Dos partidos políticos. As convenções são um ato interna corporis do partido político. Só ele pode, eventualmente, questionar a sua regularidade, ele ou os seus partidários, e não uma coligação adversária. Então, exigindo aí também o interesse de agir na visão do TSE. O Ministério Público deve ser pessoalmente intimado da publicação do rol de pré-candidaturas, aquela publicação. Tem-se entendido que não, com fundamento num princípio essencial do processo civil eleitoral, que é a celeridade. O artigo 3º da Lei Complementar 64/90 indica o candidato como legitimado ativo para essa ação, os 4 de sempre. Um deles é o candidato. Pode ajuizar quem não teve o registro ainda deferido? Sim, tem-se entendido que sim. Quando se fala em candidato, é candidato ou pré-candidato, até porque você só é candidato depois, né, quando julga o registro da candidatura. Então, em tese, naqueles 5 primeiros dias, ninguém ainda é candidato, tecnicamente falando. Procedência da ação vai gerar o quê? O cancelamento do registro da candidatura. Se for o caso, declaração de nulidade da diplomação, que é a parte final, né, do processo eleitoral, e, consequentemente, a perda do cargo. Vou fazer aqui uma questão do TRE de Rondônia, analista judiciário bem recente, FCC 2013, a respeito do processo de impugnação do registro de candidatura. É correto afirmar que, letra A, as partes somente poderão apresentar e requerer a produção de prova documental, vedada a oitiva de testemunhas em razão da celeridade da tramitação. Não é verdade, como nós vimos ainda na aula de hoje, né? Pode ouvir testemunha sim. Letra B, quando qualquer documento necessário à formação da prova se achar em poder de terceiro e este, sem justa causa, não exibir nem comparecer a juízo para depositá-lo, poderá o juiz contra ele expedir mandado de prisão e instaurar processo por crime de desobediência. É verdade, severo, né? Mas tem que ser. A B é a correta. Mas vamos ver as demais. As alegações finais, letra C, serão apresentadas pelas partes e pelo Ministério Público, após o encerramento da instrução, no prazo sucessivo de 5 dias para cada um. Não é 5 dias, perdão, eu já falei o que é, né? 5 dias e não 3, como está na questão. Letra D, o juiz formará sua convicção pela apreciação da prova constante dos autos, mas na formação e motivação do seu convencimento deverá se ater ao que for alegado pelas partes. Não, o juiz tem muito mais liberdade, tanto que ele pode até indeferir o registro de candidatura esponte própria, né, de ofício. Letra E, o juiz não poderá determinar diligências de ofício, pois em razão do princípio do contraditório, somente poderá ordenar a produção de provas a requerimento das partes. Não é verdade, o juiz, como eu falei, tem uma ampla liberdade nesse campo, razão pela qual a correta é a letra B de bola. Bom, gente, bons estudos para todos e até uma outra.